angústia, eu expulso em nome de Jesus. Não adianta resistir ao poder de Deus. Todo mal sai daí, sai da casa dele, sai da família dela, sai agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Apocalipse, capítulo 17, e no versículo 1. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Irmãos, eu estou feliz de ver aqui muitos visitantes. Levanta a mão, os visitantes. Levanta a mão. Isso, que Deus abençoe. Olha lá, o filho da irmã Catarina, que Deus abençoe sua vida. Todos os visitantes sejam bem-vindos. Aquela moça ali, como é que é o nome dela? Como é aquela branquinha de óculos ali? Esqueci o nome dela. Estava com saudade de você já, hein? Some não, hein? Nem todos os visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém, Jesus. Todos os membros obreiros dessa igreja, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Estamos na campanha em favor da família. Nós colocamos aqui essa figura aqui, a família unida, irmãos, para mostrar que a união é de Deus, A união é de Deus. Hoje pela manhã nós estivemos aqui no estudo bíblico, irmãos, falando sobre a fidelidade. Irmãos, a fidelidade é um princípio do reino de Deus. E é necessário haver fidelidade no casamento, fidelidade nos contratos, fidelidade no trabalho, fidelidade a Deus principalmente, fidelidade em tudo, porque a fidelidade é um princípio do reino de Deus. Todos os dias que você levanta de manhã cedo, o sol está sempre lá, cumprindo a função dele, porque ele é fiel ao propósito que Deus deu para ele. Assim também o reino de Deus tem o princípio da fidelidade. Nós temos um propósito que Deus colocou no seu coração e nós precisamos ser fiéis em nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo, nos contratos e etc. Amém? Então, esses estudos que nós vamos fazer, nós vamos fazer esse estudo toda terça-feira à noite. Eu vou trazer para cá sempre um estudo por intermédio dessa revista aqui. Nós temos uma revista aqui linda, R$5 apenas, quem quiser participar, toda terça-feira à noite, culto doutrinário. Nós iremos fazer um estudo, inclusive já com a demonstração aqui das imagens da revista, estarão disponíveis aqui também no nosso data show, toda terça à noite, ensinamento. Todos estão convidados para participar desses ensinamentos. Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Apocalipse 17 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é,
e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Somente até. Feche a Bíblia, coloca no banco, tome seu assento, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Fique à vontade para glorificar a Jesus. Oh, Jesus está aqui, pede o que queres. Jesus está aqui, pede o que queres. Ele tem poder, Ele te dá. Jesus está aqui, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse nos traz a revelação das coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo no final dos tempos. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o chamado os últimos dias nessa terra. Estamos vivendo o chamado o último período, o período dos últimos dias. Nós podemos afirmar isso com muita certeza, por meio da Bíblia e por meio dos acontecimentos que vêm já acontecendo. As nações contra as nações, como já vem sendo pregado aqui. Guerras, rumor de guerras, pai contra filho, filho contra pai. Pessoas tirando a própria vida por motivos banais. Pessoas tirando a vida dos outros por motivos banais. Mortes horrendas. Pecados sexuais horrendos. Pedofilias e etc. Nós sabemos, queridos irmãos, que essa terra foi entregue para o ser humano. Desde que o ser humano obedecesse a Deus e vivesse uma vida de obediência, essa vida seria uma bênção de se viver. Essa vida seria uma maravilha para se viver. Não precisaria nem de fechar o cadeado lá no muro da sua casa, da porta da sua casa, porque você não teria medo de ladrão, porque em um mundo que não tem pecado, não tem ladrão. Em um mundo que não tem pecado, não tem estuprador. No mundo que não tem pecado, não tem nada desse tipo de coisa. Então viveríamos uma vida em que poderíamos confiar 100% uns nos outros, e toda a nossa vida, todo o nosso propósito, todo o nosso objetivo estaria sempre centralizado em adorar a Deus em espírito e em verdade. Seria uma bênção, mas não foi assim, infelizmente. Os nossos primeiros pais, os nossos primeiros representantes de seres humanos dessa terra acabaram abrindo a porta para o pecado. Mas nós sabemos a história, nós sabemos que Deus não deixou a coisa assim. Deus proporcionou um remédio para nos purificar. Deus proporcionou uma saída para a nossa vida eterna, e a saída é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje nós estamos aqui nesse lugar para adorar e receber a esse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E temos que sempre lembrar que o mais importante é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. João, depois de muito tempo, a história foi passando. Jesus veio, cumpriu a palavra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, sentou à direita de Deus Pai, enviou o Espírito Santo. É por isso que quando nós vamos orar hoje, muitas vezes você sente vontade de chorar, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. É Ele que preenche as nossas necessidades. É Ele que preenche o vazio infinito do ser humano. Porque muitas vezes o ser humano, ele está com um vazio infinito dentro dele, tenta preencher com alguma coisa do mundo e não consegue, e começa a se frustrar. Mas nessa noite Jesus convida
para que você possa preencher a sua vida com a presença do Espírito Santo. João, depois de muito tempo, João esteve isolado numa ilha. Todos os discípulos já haviam morrido. João agora estava isolado numa ilha, perseguido pelo imperador da época. O imperador da época era um homem poderoso, era um homem que queria ser adorado como se fosse Deus. Mas João fugiu, e João recebeu do próprio Jesus o livro de Apocalipse. João escreveu o livro de Apocalipse a pedido do próprio Jesus. E João teve visões tremendas. E essa visão que João teve aqui no capítulo 17 de Apocalipse é uma visão que nós precisamos entender. O que João viu naquele dia? Porque à medida que o planeta Terra, a vida foi se desenvolvendo aqui nessa terra, queridos irmãos, escolas foram sendo construídas, faculdades, instituições, religiões, a vida está aí, né? Um estresse terrível, um trânsito para lá e para cá, muito carro, fabricação de muitos produtos, está lá a produção lá nas agriculturas, joga inseticida, pesticida, para combater as pragas e etc. A vida está prosseguindo, muitos têm muito dinheiro, outros têm pouco dinheiro, lá na África morre de fome, lá na África morre magrinho, morre com doenças lá que os médicos não conseguem explicar, e as pessoas aí vivendo a sua vida, casa hoje, descasa amanhã. A vida foi prosseguindo e a vida se transformou, como diz a Bíblia Sagrada, numa grande Babilônia. O que é Babilônia? Na época dos tempos bíblicos, Babilônia foi uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muito recurso, muito dinheiro, uma cidade onde as pessoas que tinham muito luxo viviam uma vida de luxúria, uma vida de muito luxo. Havia pobreza também, mas porém havia muito pecado, muita idolatria, muita prostituição, muita embriaguez, muita mentira, muita injustiça, muita corrupção, muito engano, muito falso profeta, muita falsidade. Parece até que são os dias de hoje. Babilônia era assim, e nós sabemos que o mundo se desenvolveu muito parecido com o sistema da Babilônia. E nós vamos entender agora a visão que João teve, porque João, ele viu como se fosse uma grande Babilônia. Ele viu, queridos irmãos, uma mulher. Em sua visão ele disse: veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças da ira de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E mais para frente nós veremos que a grande prostituta, ela contaminou os reis da Babilônia, da grande Babilônia, com o vinho da sua prostituição, com o vinho da sua doutrina falsa, com o vinho dos seus ensinamentos falsos, com o vinho da contaminação cultural, com o vinho da contaminação econômica, com o vinho da contaminação política. Nós vemos aí, queridos irmãos, muita contaminação da corrupção, contaminação dentro do coração das instituições, falsidade para lá, falsidade para cá, infidelidade para cá, infidelidade para lá, e nós vemos a contaminação do vinho, da embriaguez, da prostituta da Babilônia, que o próprio João, ele viu nessa visão. E ele continua dizendo: essa prostituta está sentada sobre muitas águas. E o próprio anjo dá a interpretação do que significa muitas águas. Ele mesmo fala: as muitas águas que você viu aí, João, são as pessoas do planeta Terra, que se permitem contaminar com o vinho do ensinamento falso, que se permitem contaminar com o vinho de uma cultura fundamentada na mentira, de uma cultura fundamentada
no falso, na mentira, na prostituição e etc. E ele diz: com a qual se prostituíram, ou seja, se misturaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E o próprio anjo dá a interpretação do que é a besta. Nós entendemos perfeitamente que a besta que essa mulher estava sentada em cima é uma besta de domínio no planeta Terra. O que é besta? Um animal com muitas cabeças. E esse animal tinha domínio, significando um governo, uma liderança, um poderio de governo no planeta Terra. E uma mulher com nomes de blasfêmia sentada em cima da besta. Essa besta de cor escarlate significa um vermelho muito forte, que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui já as cabeças significando os reinados, os chifres significando os reis. O anjo explica tudo isso aqui em Apocalipse. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, quer dizer, enfeitada com ouro, enfeitada com pedras preciosas, enfeitada com pérolas, e tinha na mão dela um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E hoje continua dizendo, porque João, na hora que ele viu essa grande mulher sentada nessa grande besta, ele ficou admirado, ele nunca tinha visto aquilo. O anjo olha para João e fala assim: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, e ele fala uma informação que é muito importante, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Escute uma coisa: o mundo econômico está se mexendo aí, o mundo político se mexendo a cada dia, fazendo uniões para lá, uniões para cá. América do Sul, alguns países se unem, tentando fazer uma moeda só. América do Norte se unindo, a Europa, o país da Europa se unindo, tentando fazer no mundo pelo menos 7 blocos econômicos mundiais. Já está praticamente formado os 7 blocos econômicos mundiais. E a Bíblia Sagrada continua dizendo: João viu 10 líderes mundiais de grande destaque, porque ele via 10 chifres. E o anjo explica, se a gente ler um pouquinho mais para frente, ele fala, versículo 12, está aqui, ó, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por um tempo, juntamente com a besta, que é o governo. Ah, queridos irmãos, já estamos no livro do Apocalipse, já estamos vivendo os tempos finais dessa terra. É por isso, queridos irmãos, que muitas vezes o Evangelho é uma mensagem muito simples. O Evangelho é uma mensagem muito humilde. O Evangelho é uma mensagem assim: olha, filhos, renuncia ao mundo, recebe Jesus no coração, obedece a Ele e entra no céu. O Evangelho é muito simples. Renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia ao vinho da prostituição dessa terra, renuncia a tudo aquilo que não presta, renuncia. Tem muitas pessoas que às vezes gastam muito tempo nas suas orações pedindo a Deus muito
sucesso aqui na terra, Senhor. Eu quero muito sucesso aqui nessa terra, Senhor. Eu quero muito sucesso aqui, eu quero crescer muito aqui, eu quero me destacar muito aqui, Senhor, e etc. Hoje, nesta noite, eu quero convidar você para você inverter a sua oração. Não pegue muito sucesso aqui nessa terra, não. Deus, se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Começa a pedir a Deus a salvação do seu filho, começa a pedir a Deus a salvação da sua mãe, começa a pedir a Deus a salvação da sua própria alma, começa a pedir a Deus o seu nome escrito no livro da vida, começa a pedir a Deus para que você possa entrar no céu, começa a pedir a Deus para que você possa receber Jesus no seu coração, começa a pedir a Deus para que você possa ter uma oportunidade para morar no céu. Louvado seja Deus. Aleluia. E João, ele olhando aquilo, ele ficou admirado. Mas o anjo disse para ele: olha, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Daqui a pouco, queridos irmãos, João olha e vê uma outra besta, a besta que subiu da terra misteriosamente, um bicho com algumas cabeças, isso é tudo em visão. Mas Deus mostrando a visão, explicando para ele o que ia acontecer, porque ele iria entender dessa maneira. Deus sabe como trabalhar. A besta que sobe da terra, agora daqui a pouco ele começa a ver uma imagem que aparece no céu de uma maneira tal ali que essa imagem, ela começa a projetar a imagem da besta. Tadinho de João, ele não sabia o que era a imagem. Para a gente hoje está muito claro. Ele falava assim: olha, eu não sei muito bem o que era uma imagem. Essa imagem falava. Essa imagem dava para ouvir ela falando. Essa imagem blasfemava de Deus. Essa imagem falava mal de Deus. E ele fala: aqui há sentido. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Isso explica tudo. Esses combaterão contra o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Pode perceber, o sistema econômico tenta tirar Deus da mente das pessoas. Os filmes tentam tirar Deus da mente das pessoas. Os desenhos animados, daqui a pouco eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tentam tirar Deus da mente das crianças. A imagem que João viu naquele dia falava, blasfemava de Deus. A imagem que João viu naquele dia era uma imagem que blasfemava das coisas de Deus e que vomitava o vinho do ensinamento falso no planeta Terra. E aqueles que não tinham nome no livro da vida estavam se embriagando com o vinho da prostituta. Meu Senhor! A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Escute uma coisa: à medida que o tempo foi passando, você olha as pessoas, queridos irmãos, as pessoas andam de um lado para o outro como ovelhas que não têm pastor. As pessoas andam de um lado para o outro. Você anda ali, você vai no shopping, as pessoas andam de um lado para o outro em busca de compra. Não quer comprar, quer adquirir, quer fazer, quer aparecer e etc e tal. No outro dia vai trabalhar, volta do trabalho e paga a conta e tenta enriquecer, não consegue, volta lá e joga lá no jogo, quer enriquecer, não consegue, e sempre tenta voltar a vida para esse planeta Terra aqui, sempre tenta voltar todo o seu esforço somente para esse planeta Terra aqui. Queridos irmãos, note bem, o Evangelho é o Evangelho da salvação. Jesus Cristo, ele veio aqui e ele disse assim: olha, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, o que é isso? Sobe em cima do cavalo, manga larga, entra em Jerusalém, destrói tudo e toma conta. O Senhor Jesus Cristo olha para os discípulos e para toda aquela multidão, ele diz assim: olha, o meu reino não é daqui. O meu reino não vem com aparência física. O Senhor Jesus diz: o meu reino é espiritual. Aleluia.
Esse mundo material aqui, queridos irmãos, vai passar. Tudo que está aqui vai passar. A cultura que está aqui vai passar. O sistema político, econômico, cultural e etc., pecaminoso, será destruído por Jesus, vai passar. Mas tem uma coisa que não vai passar: passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. A palavra de Deus jamais passará. Aleluia. Escute, irmãos, João continua vendo, não vai dar para pregar Apocalipse todo. Vamos fazer estudos pontuados todos os domingos. Mas escute uma coisa, hoje eu quero destacar aqui um pouquinho do vinho da prostituição dessa mulher. Porque quando Apocalipse fala de duas mulheres, Apocalipse fala da mulher prostituta e Apocalipse fala da mulher santa e pura. Quando a Bíblia Sagrada fala da mulher, porque Apocalipse é um pouquinho difícil de entender algumas partes, mas ele e o anjo começam a explicar tudo. É só a pessoa falar assim: Senhor, me dá um entendimento aqui, eu quero entender. E Deus vai abrindo, porque o próprio anjo explica tudo para João, está tudo explicado. Tem pessoas que falam: meu Deus, não entendo nada. Entendo sim, é conversa do diabo. Jesus, ele te dá um entendimento. Ele começa a explicar tudo. A mulher pura, a mulher santa, significa um conjunto de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Deus. Quem é esse conjunto de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro de Deus? É a igreja. É a igreja. É a igreja. Qual é a igreja, pastor? É a igreja obediente. É aquele, quando Deus olha lá do céu para a terra, ele contempla ali vários desse panelão preto aqui no planeta Terra. Ele contempla um monte de pontinho que está brilhando. Um pontinho brilhando lá no Japão, um pontinho brilhando lá no Brasil, um pontinho brilhando lá nos Estados Unidos. Sabe quem é? São os santos de Deus que estão em oração todo dia. São aquelas pessoas que querem morar no céu. São aquelas pessoas humildes, simples, que já renunciaram ao mundo, já abandonaram o mundo com o seu pecado, vaidade e concupiscência, e olham somente para cima. A mulher que Apocalipse diz que é aquela mulher pura. Nós lemos, vamos estudar isso aqui outros domingos. A mulher pura, ela estava vestida como o sol, ela brilhava como o sol da justiça. E essa mulher, ela era perseguida pelo dragão no Apocalipse. E nós vemos, queridos irmãos, no decorrer da história, a igreja sendo perseguida moralmente, a igreja sendo perseguida psicologicamente, a igreja sendo perseguida culturalmente e até mesmo fisicamente e etc. A perseguição continua, mas a vitória é garantida em nome de Jesus. Mas Apocalipse também fala dessa mulher prostituta sentada em cima de um governo e jogando no planeta Terra o vinho das prostituições, no sistema político, no sistema econômico, no sistema cultural e educacional do planeta Terra. Vou mostrar para vocês um negócio aqui. Ó, isso aqui é uma imagem de um desenho animado infantil. Fez parte até da minha infância. Quando eu era menininho eu via esse negócio de pica-pau. Mas com o passar do tempo, nós vamos aprendendo. Olha, em cima tem uma coruja. O que tem, pastor? Coruja é um animal criado por Deus. Amém. Só que existem sistemas religiosos falsos no planeta Terra, ou sistemas de pessoas que se unem ali com propósitos secretos, sistemas de pessoas, principalmente no meio empresarial, político, econômico, que se unem com propósitos satânicos e secretos, que têm a sua própria simbologia, e ninguém muitas vezes se atenta para esse tipo de coisa. Ali tem uma corujinha sentada em cima ali de um objeto, mas a coruja, o sistema maçônico, a maçonaria, adotou, a altíssima maçonaria, adotou a coruja como um animal símbolo da altíssima maçonaria. A maçonaria é uma instituição secreta com propósitos anticristãos. Aqueles que iniciam na ordem maçônica, no iniciozinho não sabem de nada, mas lá na frente
eles vão ter contato com magia branca, e eles não sabem disso. O número 66 que está ali é simplesmente um prenúncio, porque a Bíblia Sagrada, Apocalipse mesmo diz que o número do anticristo é 666. Então os próprios desenhos animados já começam então a prenunciar a vinda do anticristo, e a corujinha ali representando o olho que tudo vê. Satanás ele se autodenomina no planeta Terra como o olho que tudo vê. Se você pega a nota de $1, você vai ver lá uma pirâmidezinha com o olho em cima, o olho de Horus, olho que tudo vê. E a pirâmide tem 13 camadas, as 13 camadas da altíssima maçonaria, de todas as duas ordens, do rito de escocês e o rito de York. Eles começam a tratar na cabecinha das crianças isso aí. Ó, isso aqui é outro desenho animado. O desenho animado vai prosseguindo, as mensagens subliminares entram na mente das crianças e elas nem percebem e acabam aceitando isso de maneira incondicional. Acabam aceitando isso de uma maneira muito simples. Daqui a pouco ela está vestindo camisas com esse tipo de coisa e vendendo aquilo que Satanás quer que ela venda, na escola, em casa e etc. O desenho animado prossegue, os símbolos aparecem muito rápido. Olha ali em cima, ali, o olho de Horus, o olho, mesmo olho que está na nota de $1, na ponta da pirâmide. Ali embaixo, a bolsa está destacada ali também, ó. Aqui, ó. Está destacada, ela está usando ali um pingente com o olho de Horus, já mostrando de maneira oculta a chegada do anticristo. E nós, como crentes, nós sabemos que nós não devemos adorar e nem vender imagem de anticristo, nem simbologia de anticristo. As imagens que João via naquela época, que blasfemavam contra Deus, hoje está muito patente nos filmes, desenhos, novelas e etc. Aqui mostra o pica-pau tomando conselho com um fantasma demoníaco fumando. Em outras cenas mostra ele bebendo bebida alcoólica. Vai tomar conselho com um fantasma demoníaco que fuma ainda. E a criança está assistindo. A criança está vendo, ela está assistindo, recebendo aquelas imagens, recebendo o vinho do inferno na mente. E aqui eu estou falando de desenho infantil. Não entrei ainda nem nos filmes adultos. Ó, ali tem outro desenho animado. 3 criancinhas muito infantis, ingênuas, pequenininhas, tomando conselho com uma grande bruxa. Uma bruxa, uma feiticeira, que se veste, fala, se comporta como tal, é a feiticeira. E as criancinhas ali tomando conselho. Ali em cima, ali 2 bonecos ali, como se fosse uma corda, tentando laçar, tentando pegar. Mensagem subliminar. Disney. Cuidado com Disney. Disney é satanismo puro na Disney. Financiamento de um sistema satânico mundial, com braços em todas as emissoras de televisão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vai querer contaminar sua mente com o quê? Vai querer usar o seu tempo lá na sua casa, em família, com o quê? Para beber o vinho do inferno ou para comer e beber da água da vida que desce do céu? Glórias a Deus! Ó, desenho animado. Aqui mostra o suposto demoninho no desenho animado. Já no fogo do inferno ali, caracterizado. E do outro lado aqui, ó, está mostrando uma adolescente num círculo com uma estrela de 5 pontas com uma ponta para baixo. Ah, pastor, qual o problema disso? A estrela de 5 pontas com a ponta para baixo, dentro de um círculo, significa um dos símbolos mais poderosos do satanismo.
Eles colocam uma vela, olha lá, até lá, colocam uma vela em cada ponta da estrela e ali eles invocam os espíritos malignos. E se um adolescente ou criança faz isso dentro do quarto, de maneira até mesmo ingênua, se o pai não estiver atento, a mãe não estiver atenta, o diabo pode perturbar aquele adolescente, aquela criança, porque está tendo contato com forças das trevas. E existe, e só respeita o poder de Jesus. Olha lá, um desenho, uma cena de desenho animado, o Mickey enfiando o dedo no próprio olho e se machucando sozinho. Desenho animado, ensinando as crianças a se automutilarem, ensinando as crianças a se automachucar. O que tem isso? Tem a ver com a mensagem, pastor? Vinho do inferno. A grande prostituta vomita o vinho do inferno no sistema cultural, econômico, educacional e etc. Aqui está apenas um resumo de uma grande variedade de símbolos utilizados no satanismo. Eu quero destacar esse daqui. Eu estou sem câmera laser aqui, mas esse aqui com um sinalzinho. Tem muitos políticos, empresários que fazem isso. Alguns fazem já sabendo o que significa. Outros falam assim: não, olha o que o diabo fez lá fora. Colocou esse símbolo ali significando a letra Y na linguagem de sinais. Então toda vez que a pessoa faz aquele sinal ali, está falando que é Y. Ela fala assim: I love you, e U é com Y. Então ela usa aquele sinal ali para poder falar que é I love you, que é eu te amo. Mas na verdade esse símbolo satânico já é usado há muito tempo para invocação no centro de macumba, invocação aos espíritos malignos. Vinho do inferno, sistema cultural do inferno, sistema educacional do inferno. O anjo olha para João e fala assim: João, avisa meu povo e diga assim: ó, sai dela, povo meu, sai dela. Parece que eu vejo agora o povo de Israel saindo do Egito, saindo do Egito, ficando para trás, saindo do Egito. É para sair do Egito, é para sair do Egito, é para sair do ensinamento do diabo, é para sair do pecado. Ali em cima lá, o último, aquela estrelinha lá em cima lá a última aqui, é uma estrela de 5 pontas com uma ponta para baixo, e dentro daquela estrela tem uma cara de um bode. Os 2 chifres estão para cima, o queixo dele para baixo, a cara de um bode. Muito utilizado na maçonaria, no satanismo também. Estrela de 5 pontas com uma pontinha para baixo. Símbolo altíssimo da maçonaria, do satanismo também. Já li muitos livros de ex-maçons, e eu tenho até pessoas conhecidas que são maçons, que eu tento captar uma informação de vez em quando. Até já convidar: não, entra lá, tá, entra lá nada, rapaz, o negócio aqui é diferente, o negócio é com Jesus. Ah, irmãos, então, ó, 666, 666. 6 é o número do homem. 666 é o esforço constante do homem para tentar ser perfeito como Deus, que é 7. O número de perfeição de Deus é 7. Número da totalidade, da completude. Pode ver que nos códigos de barra dos produtos, você pode perceber, código de barra sempre tem ali uma série de numeração, mas o número 7 sempre está para fora do código. O restante são qualquer número menos o 7. É um sistema econômico que ignora o 7. É um sistema econômico que ignora Deus, ignora a palavra de Deus. E são coisinhas, queridos, as pessoas andam para lá e para cá, e as pessoas querem ter fama aqui na terra, e querem, ora e pede, e quer ter muito sucesso aqui, fama aqui, queridos irmãos. Deus conhece a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa. Se Ele quiser te dar sucesso, Ele vai te dar, mas busque o seu nome escrito no livro da vida, que é melhor.
desenho animado. Aparece do nada ali um jogador com a camisa 66 e o outro com a camisa 6. Aí fica 666. Não é lance, um simples relance. E isso vai lá, imprimindo na mente das crianças a aceitação subliminar do anticristo. Ó. Ali o desenho, a moça fala assim: eu não posso fazer isso. E a fera vai tentar ali atingir a menina, mas só que ela faz um sinalzinho com a mão. Olha o sinal que ela faz, dá para ver aí, está destacado. Ela faz aquele mesmo sinal que eu mostrei anteriormente, da invocação do diabo. Na hora que ela faz esse sinal, a fera não vai para cima dela. Respeita o sinal. É o símbolo da invocação do diabo. Olha lá. De maneira discreta, faz o símbolo de novo da invocação do diabo. Mensagens subliminares, vinho do inferno no sistema educacional, no sistema televisivo, desenhos animados e etc. O negócio está feio ou não está? Estamos vivendo os últimos dias ou não estamos? Estamos vivendo os últimos dias nessa terra ou não estamos? A visão que o João viu lá faz sentido ou não faz? A visão que o João viu lá do vinho sendo vomitado nessa terra da doutrina do diabo faz sentido ou não faz? A imagem que ele viu lá blasfemando de Deus, hoje, quando a gente começa a comparar e começa a ver essas novelas, esses filmes, esses desenhos, blasfemando, negando a Deus, tentando tirar Deus da mente das pessoas, queridos irmãos, vamos fazer como o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: olha, filhos, pensai muito nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra, em Senhor Jesus Cristo. João, ele diz assim: olha, filhinhos, já é a última hora, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo, e o mundo passa com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Fique de pé, fique de pé. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, o Evangelho é assim, ó. O Evangelho é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que ela vem limpar o nosso coração do mundo. O Evangelho é uma mensagem simples, mas é uma mensagem de mortificação da carne, para que a nossa vida espiritual possa ressuscitar. Hoje, o Senhor Jesus Cristo manda dizer para você: filho, eu te livrei muitas vezes da morte, eu te livrei muitas vezes lá da queda, mas hoje, filho, eu quero que você me abrace. O Senhor Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, entrarei em seu coração, cearei com ele e ele vai cear comigo. Aleluia. Cante comigo assim, ó. Eis que vejo os céus abertos e o esposo está chegando, rodeado por teus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, esse mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém, posso ver Jerusalém. Quem pode ver Jerusalém pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Uma pessoa que está ao seu lado, fecha os seus olhos, começa dando glória, 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 glória a Deus, começa orando,